ótima pergunta. A psicologia, ela é a ciência que estuda o comportamento humano, a mente. Então, o foco é levar maior estabilidade emocional e ser, vamos dizer assim, promover o equilíbrio humano, a potencialidade humana nos relacionamentos e por aí. Tá. Agora, a psicologia holística é uma área da psicologia que a gente pode chamar de holística ou integrativa. Porque, na verdade, tem um camarada que se chama Ken Wilber, um filósofo americano, e ele fez um trabalho de pesquisa de todas as linhas de psicologia, todas as linhas de filosofia, e ele conseguiu integrar, pegar as variáveis principais dessas linhas e integrar numa visão que ele chamou então de visão integrativa. Tá E certo. essa visão integrativa é rica porque, se a gente estiver falando de desenvolvimento humano, é verdade que nós tivemos algumas dificuldades, que o Freud, por exemplo, vai falar, houve uma dificuldade na fase oral, fase anal, fálica. Então, o que acontece? Nessa visão, a gente poderia ajudar as pessoas, porque o Freud realmente deu ricas contribuições. Uma pessoa que está sempre com o dedo na boca, fumando demais, bebendo demais, comendo demais, ela está na fase oral. Ela está fixada na fase oral. Pô, cala a boca, o que é isso? Né? Então, uma repressão faz com que as pessoas roam a unha. É fácil ver uma pessoa que regride com facilidade, emocionalmente, ela tem as unhas comidas, porque ela regride, é medo. Então, o Freud deu essa contribuição. Agora, o Moreno, ao falar de psicodrama, ele vai falar de contexto, de interpretação de papéis, o teu papel pai. Como que é você como pai? Como é você como marido? Como é você como empresário? Então, peraí, existem vários caras aí dentro de você. Você é o Diego, mas com que Diego eu estou falando agora? Né? É uma outra variável. Agora, o Jung, ele vai falar dos arquétipos. Você é guerreiro? Você é sábio? Então, para não ficar muito longo, cada linha dá uma sua contribuição. Os filósofos, como eu citei, o Sartre, Spinoza, em 1640, o Spinoza foi banido das relações com a igreja. Por quê? Porque ele dizia que não existe céu. Deus está em mim. Deus, eu não preciso ir para o céu. Deus já está em mim. Eu tenho uma potência de realização incrível. Mas isso é o que a neurociência fala. Você tem uma potência inimaginável. Né? Então, veja, todos esses filósofos, todos esses psicólogos, eles dão uma contribuição. Agora, a psicologia holística, mais do que corpo, mente, espiritualidade, ela exige que o profissional se prepare para ter conhecimento e experiência nesses diferentes campos, para que então eu possa fazer uma intervenção sobre o meu cliente, lendo, por exemplo, agora, nesse instante, você está com a cabeça inclinada para a sua direita. Isso. Né? Então, o que será que o tônus muscular está dizendo ali na região do seu pescoço, porque você está mais contido, fechado para o seu lado direito. O lado direito nada mais é do que reflexo do seu lado esquerdo do cérebro. Então, já estou entrando em neurociências. Bora. Então, o que acontece? Você, emocionalmente, talvez seja mais contido para expressar o que você realmente sente. Você é cauteloso e aí é uma possibilidade, não Boa. posso afirmar. Não, legal. Mas é algo que os seus olhos também sinalizam, porque o seu olho direito ele é mais contido e o teu olho esquerdo ele é mais expansivo. Olha as coincidências. E se eu falar da tua arcada dentária, eu iria para outra área, entendeu? Então, existe forma de você ler a arcada dentária. Eu já curei hemorragia de uma amiga na Índia, com acupuntura colorida colocada nos dentes para conter hemorragia uterina. Olha só como que é o nosso corpo. Eles se conectam
Total. Total, total, total. Por quê? Porque o universo está integrado na totalidade. Tá. Não existe tempo. Não sei se vocês pararam para pensar. A gente falava, né? Future cast, ok. Mas não existe o futuro. O futuro não existe tempo, perdão. Não existe tempo. O tempo é um construto hipotético. Olha só, o tempo é uma invenção que eu tenho para entender como eu administro a minha vida. Então, o que acontece? Só existe o agora. Agora, o teu corpo está crescendo, evoluindo, da mesma forma que o sol vai explodir um dia. O nosso corpo vai, entre aspas, explodir, vai pifar um dia. Né? Então, mas não é que o tempo passou, é eu que passo pelo tempo. Pensa nisso. O tempo passou ou você passou pelo tempo? Isso faz você viver de outra maneira. É eu que passo pelo tempo, é eu que passo, eu que construo agora da minha vida. Então, o tempo não existe. O que existe é o agora. E eu preciso, então, me apropriar de todas essas competências internas para que eu atue e supere as dificuldades. Então, respondendo à sua pergunta, que é complexa, a psicologia holística ela oferece uma série de contribuições a partir da dinâmica que essa pessoa está vivendo. Então, se é uma pessoa que é mais, vamos dizer assim, contida, mais expansiva, mais racional, conforme o perfil e o momento que essa pessoa está vivendo, a terapia holística, ou então o trabalho de consultoria holística numa empresa, vai ler o momento da empresa e a realidade da empresa com muita clareza. É interessantíssimo. Eu tô assim. Pô, eu tô chocado, impressionado, porque assim, é um bate-papo muito simples, mas que entra em várias áreas que você começa, a cabeça começa a explodir. Eu falei na pergunta, né? A Uhum. cabeça começa a explodir. E assim, numa primeira abordagem com o cliente, com o paciente, etc., por onde você começa? Eu começo com a história e Tá, o momento. certo. Então, por exemplo, você tem um problema agora, todos nós temos. Eu quero expandir o meu negócio, eu quero me separar da minha mulher, eu quero comprar um carro. A gente quer Sim, alguma coisa, tem um sempre, desafio. sempre. Então, eu preciso ouvir qual é a sua história, como você nasceu. Por quê? Volto no modelo. Né? O como você nasceu é determinante para o momento agora. Então, por exemplo, numa pessoa que teve uma história muito difícil na infância, o pai alcoólatra, uma série de necessidades, e ela socorrendo os irmãos, a mãe e tal, ela mulher. Aí ela consegue estudar, ela consegue trabalhar, ela consegue cargos de liderança, ela começa a cuidar da vida, casa, mas casa com quem? Com um homem que é frágil, que bebe também. Né? Ela descobre isso depois. Então aí ela descobre que ela casou com um cara igualzinho o pai dela, muito parecido com o pai. Aí ela se dá conta, vou romper. E daí ela rompe, daí ela cuida dos filhos, e daí ela batalha. E aí os filhos são meninos, jovens, rapazes acomodados, que ela está sempre socorrendo. Então o problema dela qual é? Excesso de socorro. Então, quando ela me contou essa história, eu pude compreender que um personagem interior dela era o Salvador. Ela tinha que salvar todo mundo, porque o modelo mental que ela teve na infância. O pai não alimentava, o pai batia, os irmãos pequenos, ela foi cuidando, 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 socorrendo, socorrendo. E ela está fazendo isso ainda hoje com 45, não, 55 anos. Né? E os filhos acomodados e ela cuidando. Então, quando ela percebeu isso, chega, peraí, modo de dizer, emancipou filho, pôs filho para fora, chega de ter uma relação parasitária, porque as pessoas têm essa facilidade.
uma das características humanas mais importantes no ser humano, mais frequentes, qual é? Você te sugere? Ah, acho que tem várias, mas... Uma que você percebe, assim, nas pessoas. Na minha opinião, pode... Sei lá, uma delas, raiva. A raiva. Mas bem superior que a raiva, Aham. bem superior que todas as outras, é a acomodação. Boa. As pessoas se acomodam com uma facilidade. Aí você vai me falar, não, mas eu conheço um cara que é hiperativo e ele não é acomodado. Aham, ele se acomodou em ser hiperativo. Ele não consegue sair da hiperatividade. Está ali, robótico. Isso é o compulsivo. Entende? Então, toda essa dinâmica de ser deprimido, ser compulsivo, etc., tem a ver com a história. Então, a pessoa me conta a sua história e eu vou associar o problema que ela tem no momento. Então, eu ajudo a entender que volto naquela expressão que eu falei, a nossa mente mente. E a gente vive problemas porque a gente acredita no que a gente pensa e a gente não percebe a consciência. Eu falava com você, esse relógio é seu. Sim. Você não é o relógio. Não. Resposta óbvia, claro. Você não é o relógio. Que pergunta estúpida, poderia dizer, né? Agora, esse corpo é seu. Sim. Mas se o corpo é teu, se ele te pertence, você não é o corpo. Você não é o corpo, ele é teu. Ele te pertence. Essa mesa é sua. Ela te pertence, mas você não é a mesa. Você não é tudo que você que te pertence, perdão, tudo que te pertence não é você. É meu, mas não é meu. É teu, mas não é você. Não sou eu, na verdade. Né? E aí você pensa, Tá. você tem algumas crenças, não é? Sim. Você tem crenças, Várias. várias crenças. Você não é as suas crenças, você tem as crenças. Elas te pertencem, mas você não é o seu pensamento, você não é a sua crença. Olha que incrível! Você tem sentimentos. Nossa, você é a mulher da minha vida, eu não consigo viver sem você. Não é assim que algumas pessoas falam? Arrumei um emprego, velho. Nossa, agora eu vou ser diretor lá, vou ser gerente. Agora eu estou tranquilo. Não é bem assim. É a mente que mente. É o salário que eu queria. É o salário que eu queria. Agora eu tenho um carro importado. Eu tenho uma casa na praia. Eu estou na cobertura. Agora eu vou ser feliz. Não é bem assim. Não é bem assim. Porque você não é o que você tem. Você é aquele que observa tudo isso. Você é a sua consciência. E a sua consciência está em você. Então, aí começa uma sacada. Porque tem gente que vive 10, 20, 40, 60 anos vivendo o que os outros querem. Ele não vive o que ele deseja. Exemplo, eu sou diretor, vou me aposentar, vou abrir uma pousadinha no Nordeste. O cara viveu a vida toda por obrigação, educar filho, ter uma casa, manter, pagar a conta. Agora eu vou fazer o que eu quero. Meu Deus, quantos anos eu fiquei escravo do que quiseram de mim. E eu preciso viver, então, o que é que eu quero de mim? E isso, as pessoas precisam criar seus planos de ação, né? Então, eu preciso... Qual é o meu propósito? Começa, então, a ter sentido, né? Por quê? Uma curiosidade, uma pergunta que acho que tem sentido aqui. Por que você criou o Futurecast?